Continuando nesta linha de usar o Python para ir além daquilo que normalmente se consegue fazer com folhas de cálculo ou manualmente, vamos ver agora esta técnica de bootstrapping, que é bastante poderosa para aplicar em geral quando nós queremos ter ideia do intervalo de confiança dos parâmetros dos nossos modelos, e muito simples de usar com um pouco de programação, mas que é muito difícil, muito imprática de utilizar se vocês estiverem a usar esses métodos, como por exemplo folhas de cálculo, ou pior ainda, fazer à mão. E basicamente isto é um método de reamostragem pelo qual nós criamos réplicas das nossas amostras de dados e que nos ajudam a tirar estatísticas, por exemplo, dos nossos modelos, dos intervalos onde caem os parâmetros que nós calculamos e assim. E vamos ver dois exemplos. Um exemplo simples de bootstrapping, usando um conjunto de dados que correlaciona a capacidade pulmonar, portanto este volume de expiração forçada, que é quando tentamos encher ao máximo os pulmões e depois expirar, por exemplo, como se estivéssemos a encher um balão, e correlacionar isso com a altura numa amostra de crianças. E depois vamos ver também o Residual Bootstrapping, que é uma adaptação deste método de reamostragem, quando nós não podemos simplesmente reamostrar ao acaso os nossos dados, porque os nossos dados não são completamente aleatórios. E aí eu vou usar um exemplo de cinética enzimática, porque é o tipo de coisas com as quais estou mais familiarizado, mas isto são apenas exemplos para ilustrar a técnica que depois vocês poderão aplicar em muitas situações diferentes. E a mensagem principal aqui é que, apesar destas técnicas não serem triviais em si, depois o código que nós temos de escrever para as poder utilizar acaba por ser bastante simples. Portanto, todo o conhecimento que vocês adquiriram até agora de Python facilmente aplicam a este tipo de abordagens e podem usar isto nos vossos trabalhos. Então vamos ver este primeiro exemplo. Nós temos este ficheiro de dados com informação acerca da idade das crianças, a altura, o sexo, se são fumadoras ou não, e a capacidade pulmonar, aquela medida do volume forçado nos pulmões, portanto, inspirando ao máximo e depois tentando encher um balão e medir o volume. Podemos começar por uma análise preliminar destes dados usando o Pandas, portanto isto é um CSV. Nós podemos usar a biblioteca Pandas, como já vimos. Temos no nosso CSV os cabeçalhos das colunas. Portanto, se nós usarmos o Pandas para ler o CSV, nós temos as colunas com os nomes certos e podemos facilmente dividir isto em crianças do sexo masculino e feminino, usando a coluna do sexo como condição e selecionando as linhas dos nossos dados que têm sexo igual a male como verdadeiro, ou então sexo igual a female como verdadeiro. Portanto, esta comparação aqui, só para recordar, vai dar uma série com o mesmo índice destas colunas, portanto, o mesmo índice da tabela, e com verdadeiros ou falsos, conforme o campo do sexo em cada uma das linhas é female ou male. E depois, quando indexamos as linhas dessa tabela com esta série, com os valores booleanos de verdadeiro ou falso, vamos obter aqui apenas aquelas linhas correspondentes a valores verdadeiros. Portanto, estas variáveis male e female são tabelas do Pandas, data frames do Pandas, mas que têm apenas as linhas correspondentes às crianças do sexo masculino e crianças do sexo feminino. Agora, podemos criar uma figura e vamos buscar os eixos do plot dessa figura. Esta é uma forma que vocês podem, uma abordagem a que podem recorrer se quiserem usar o plot dos data frames e obrigar a desenhar sempre no mesmo gráfico. Portanto, criam a figura do gráfico, vão buscar os eixos correntes, este GCA é Get Current Axis. Os eixos é aquela parte do gráfico onde nós estamos mesmo a desenhar as séries. E se dermos isto como argumento adicional ao plot do data frame, o plot do data frame não vai criar um gráfico novo, mas vai desenhá-lo nestes eixos que nós estamos a especificar. Portanto, nós podemos fazer o plot dos rapazes e das raparigas para o mesmo sistema de eixos e assim obtemos no mesmo gráfico.
Portanto, aqui nós podemos ver a distribuição em função da idade da capacidade pulmonar. Portanto, aquele volume medido da capacidade pulmonar. A questão agora é se estes grupos são iguais ou se são diferentes, pelo menos de acordo com um certo modelo que nós possamos usar. Isto não é necessariamente um modelo muito realista para isto, eu não sei como é que a capacidade pulmonar depende da altura das pessoas, mas nós podemos ver que isto é ligeiramente curvo, vai aqui crescendo com uma curva, e então podemos ajustar um polinómio de segundo grau. Portanto, algo que consiga, não é exatamente uma reta, mas que pode curvar. Portanto, vamos supor que o volume pulmonar em função da altura será um certo coeficiente vezes a altura ao quadrado, mais outro coeficiente vezes a altura, mais uma constante. E isto nós podemos ajustar facilmente aos dados usando o polyfit do NumPy. Vocês já usaram isto com aqueles dados da temperatura e podemos fazer exatamente o mesmo aqui. Portanto, vamos criar uma curva para os rapazes. Será o polyfit da altura como x e o volume pulmonar como y, com grau 2. As séries, em geral, as séries do Pandas podem ser usadas como vetores do NumPy também. Portanto, se vocês enviarem isto para o NumPy aquilo parece que é simplesmente um vetor e então ele pode funcionar com estas colunas exatamente assim. Se vocês quiserem explicitamente tirar um vetor NumPy da série, então aí também podem fazer o values, mandar só os valores. Mas neste caso não é preciso, podemos mandar simplesmente aquelas colunas. Isto é o x do polyfit, a altura, o y é o volume dos pulmões, e nós fazemos isto para os rapazes e fazemos isto para as raparigas. Portanto, aqui nestas variáveis, male curve e female curve, vamos obter estes parâmetros dos coeficientes do polinómio, não é? Estes parâmetros da curva, para cada uma destas curvas. Agora, o que podemos fazer aqui é criar um vetor x que vai desde o mínimo ao máximo da altura dos nossos dados todos, com 100 passos, que é para podermos criar estas curvas assim mais suaves. Portanto, vamos precisar de muitos pontinhos aqui para depois desenhar a curva de uma forma suave. Então fazemos isso usando aqui o Lean Space do NumPy, que, dados dois extremos, neste caso o mínimo e o máximo, e um número de pontos, nos vai criar um conjunto com este número de pontos uniformemente distribuídos entre estes dois. Portanto, sempre com o mesmo passo, desde o mínimo até ao máximo. Então agora vamos usar o polyval do NumPy, que serve para avaliar os valores y de um polinómio, dado o x e dado os coeficientes do polinómio, que são aqueles que nós obtivemos com o polyfit. Portanto, o y para os rapazes será dado os valores de x, que são estes 100 pontos aqui, para podermos fazer uma curva suave, e os parâmetros da curva que obtivemos para os rapazes, o mesmo para as raparigas, e agora desenhamos as duas linhas. Portanto, como podem ver aqui, nós temos esta linha que é o polinómio ajustado aos dados das raparigas, e temos esta curva aqui que é um polinómio de segundo grau também ajustado aos dados dos rapazes. Agora, nós vemos que as curvas deram diferente. No entanto, temos uma grande dispersão de pontos. E a questão é, será que há mesmo uma diferença? Esta diferença é significativa? Ou isto aconteceu por acaso porque estes pontos estão assim dispersos e calhou que estes pontos dos rapazes estivessem a fazer a curva virar assim um pouco e os das raparigas não nos dessem algo que é bastante mais direito, assim uma reta. Uma forma prática e rápida de avaliar isto seria se nós tivéssemos muitos dados. Vamos supor que nós conseguíamos ir buscar mais amostras de rapazes e de raparigas, íamos repetindo isto e íamos vendo se as curvas davam sistematicamente com esta diferença. Se não acontecesse isso, se as curvas fossem às vezes assim, às vezes ao contrário, às vezes as dos rapazes é que estavam direitas e da rapariga é que tinha esta curvatura, etc., nós podíamos chegar à conclusão que isto não era significativo, tinha simplesmente calhado acontecer nestes dados. No entanto, em geral, nós não podemos fazer isso, nós não podemos ir buscar amostras novas
centenas, dezenas de amostras só para fazer este tipo de estatísticas. E é aí que esta técnica de bootstrapping nos pode ajudar. Bootstrapping é um método de reamostragem que nos permite criar réplicas como se fossem amostras novas. E a ideia aqui é que nós não podemos ir ao universo de onde vieram estas amostras de rapazes e de raparigas buscar novos conjuntos de medições de rapazes e de raparigas. Mas podemos pegar nestes dados que nós já temos e reamostrá-los aleatoriamente, assumindo que estes dados que temos têm uma distribuição representativa da distribuição de valores na população. Se nós reamostrarmos destes, vamos obter um outro conjunto, mas com a mesma distribuição também como se fosse uma amostra da população. Portanto, a receita em geral para fazer o bootstrapping, esta versão mais simples, é selecionar com reposição aleatoriamente linhas da nossa tabela e criar uma nova tabela, um novo conjunto de dados, com o mesmo tamanho que o original. E isto cria uma réplica. Nesta réplica vai haver repetições, porque nós estamos a tirar aleatoriamente com reposição do original e vai calhar algumas vezes tirarmos 2 vezes a mesma linha ou mais, e por isso pode haver repetidos na réplica. E por outro lado, há de haver pontos que não aparecem, porque estamos a criar uma réplica com o mesmo número de pontos. Se alguns estão repetidos, então há outros que não vão nunca ter sido selecionados. Portanto, estas réplicas vão ser todas diferentes. Vão ser obtidas dos nossos dados originais, ter uma distribuição semelhante à dos nossos dados originais, porque são a ser tiradas aleatoriamente, mas vão ser diferentes dos nossos dados. E isto permite-nos agora fazer isto tantas vezes quanto queremos, por exemplo, 500 vezes, 100 vezes, algo assim, e usar essas réplicas todas para obter estatísticas acerca, por exemplo, dos nossos parâmetros. Então vamos ver como podemos fazer isto aqui. Dado um conjunto x e y, nós especificamos o número de réplicas que queremos fazer e o grau do polinómio. E o que esta função vai fazer é ajustar o polinómio deste grau a cada réplica dos nossos dados x e y e devolver-nos o conjunto de parâmetros que calculou. Portanto, vamos começar com os nossos parâmetros com uma lista vazia. Vamos criar aqui um ciclo que vai iterar tantas vezes quanto o número de réplicas que nós especificamos. A variável que está aqui a percorrer no ciclo, que vai ser 0, 1, 2, etc., até fazer tantas iterações quanto o número de réplicas, não nos interessa, porque a cada réplica vamos gerar aleatoriamente. Portanto, pomos ali um underscore para indicar ao Spider que esta variável não nos interessa, só para não aparecer aquele aviso a dizer que não estamos a usar a variável ou algo assim. E vamos criar aqui um conjunto de índices aleatórios, usando esta biblioteca, esta parte do NumPy, este módulo random, tem esta função randint, que nos permite indicar qual é a gama de cada valor aleatório. Portanto, será de 0 até ao número de pontos que nós temos, menos 1. Portanto, ele nunca chega a este valor máximo. Isto será um majorante dos valores que vão sendo criados, mas nunca chega a este valor. E vai do 0 a este valor. Portanto, isto vai nos dar aleatoriamente índices deste vetor. E nós queremos tantos quantos já existe no vetor. Portanto, o tamanho deste vetor de números aleatórios vai ser o mesmo que nós temos nos nossos dados. Assim, se nós tivermos 100 pontos aqui no x, este randint vai nos dar 100 números inteiros aleatórios de 0 até 99. Portanto, será o ideal para nós termos índices do nosso vetor de 100 pontos. E agora vamos criar aqui uma réplica como sendo o nosso vetor original, mas com aqueles índices aleatórios. Nós temos aqui 100 valores aleatórios, ele vai buscar essas 100 linhas, digamos assim, dos nossos dados, e vai-nos pôr aqui na réplica do x e na réplica do y. Usamos os mesmos índices, que é para eles condizerem, não é? Não podemos fazer 2 vezes o random aqui. Mas o que estamos a fazer, no fundo, é selecionar aleatoriamente este número de indivíduos dos nossos dados, mas como este randint
não garante que não haja repetidos, cada número é aleatório, há de haver alguns indivíduos que vão ser selecionados várias vezes e outros não. Então esta réplica vai ter um conjunto diferente daquele que tínhamos originalmente, mas com uma distribuição de valores semelhante àquela que nós tínhamos. Agora vamos fazer o ajuste do polinómio, portanto vamos ajustar o polinómio a esta regra, a esta réplica, desculpem, e acrescentar os parâmetros do polinómio de segundo grau àquela lista. E no fim nós devolvemos essa lista. Portanto, conseguimos assim obter os parâmetros para os rapazes, criando 500 réplicas e polinómios de segundo grau. E os parâmetros para as raparigas, criando também 500 réplicas com os dados das raparigas e também o polinómio de segundo grau. Neste caso, vamos usar aqui o values para enviar para esta função não a série toda, mas apenas o vetor NumPy correspondente, por causa desta indexação aqui, porque senão isto ia dar chatice quando tentássemos indexar desta maneira, porque este index é um vetor com muitos índices diferentes, que são aqueles que nós vamos escolher. Portanto, convertemos isto, mandamos os valores da série, mas só os valores, como um vetor NumPy, e o que esta função vai fazer é criar 500 réplicas. Para cada uma dessas 500 réplicas, ajustar um polinómio de segundo grau e devolver a matriz com todos os polinómios que encontrou. Agora, o que nós podemos fazer é, esta matriz aqui vai ter na primeira coluna os valores todos do primeiro coeficiente do polinómio, na segunda coluna do segundo, etc. E agora nós podemos fazer o gráfico de como é que são esses parâmetros. Portanto, o primeiro coeficiente dos nossos polinómios, nós podemos desenhar aqui a distribuição de valores que obtivemos para as réplicas das raparigas e as réplicas dos rapazes. Uma maneira simples de fazer isto, se vocês quiserem fazer o KDE, ou é usar aquela função que nós fizemos a semana passada, ou então, outra forma de fazer isso é criar uma série de pandas usando os valores que nós obtivemos. Portanto, neste caso, será a primeira coluna da matriz com os parâmetros dos polinómios para os rapazes. E depois, tendo essa série, usamos o plot.kde, portanto o KDE é do objeto plot dessa série, e assim temos o KDE à borda. Vamos fazer o mesmo sistema que fizemos há bocado, criamos a figura e vamos buscar os eixos, que é para depois desenhar ambas os KDEs, portanto os KDEs de ambas as séries, no mesmo gráfico. E aqui podemos ver que o primeiro parâmetro do polinómio, nas 500 réplicas que nós gerámos aleatoriamente para os rapazes, distribui-se entre estes valores. Portanto, é esta distribuição aqui. E o primeiro parâmetro do polinómio para as raparigas tem este. Portanto, nota-se que há uma diferença significativa entre estes parâmetros. Não é simplesmente por acaso que estes parâmetros foram diferentes nos rapazes e nas raparigas, porque se nós reamostrarmos os nossos dados aleatoriamente, vamos ter consistentemente esta diferença entre os dois. A mesma coisa para o segundo parâmetro e para o terceiro. Eles não estão exatamente... não é sempre os rapazes com o valor maior do que as raparigas, porque isto são os três coeficientes do polinómio, não é? Querem dizer coisas diferentes, mas o que podemos ver é que estes polinómios são mesmo diferentes. Não há sobreposição sequer em qualquer um dos parâmetros. Portanto, com isto nós podemos concluir que esta diferença aqui, entre a forma da curva que obtivemos para as raparigas e a forma da curva que obtivemos para os rapazes, não é simplesmente por algum efeito aleatório nestes pontos, mas provavelmente é algo significativo, porque quando nós reamostramos aleatoriamente estes pontos, temos consistentemente esta diferença à mesma. Ok, este foi o exemplo de bootstrapping simples, em que nós podemos fazer este tipo de reamostragem. Podemos simplesmente lançar os dados, ter aqui os valores ao acaso e ir buscar esses exemplos dos nossos dados aleatoriamente. Mas vamos ver que há casos que isto pode ser um pouco mais complexo, ou temos de abordar o problema de outra maneira, que é este caso do residual bootstrapping. Por vezes nós fazemos medições, por exemplo, em intervalos fixos de tempo.
ou em alguns valores que nós predeterminamos. Se nós tivermos uma tabela dessas em que fizermos medições fixas ao longo do tempo, nós não podemos simplesmente selecionar dessa tabela aleatória e ter duas medições num certo instante e zero noutro instante, porque isso não vai reproduzir fielmente aquilo que estamos a fazer. Então, nesse caso, podemos fazer a reamostragem não dos dados em si, mas dos erros entre o nosso modelo e os dados que temos. Portanto, primeiro ajustamos o nosso modelo aos dados. Esses são os melhores parâmetros que nós temos para ajustar aqueles dados. E depois nós podemos assumir que o erro em cada ponto entre o valor previsto e o valor observado é algo que surgiu por acaso. Podia ter sido aquele erro, podia ter sido outro. Portanto, esses valores residuais, que são essas diferenças, nós assumimos que são aleatórias e então podemos reamostrar essas diferenças, os residuals, para gerar as réplicas. Vamos ver então em concreto, num exemplo, para perceber melhor isto. Nós podemos medir a velocidade inicial de uma reação enzimática se nós juntarmos a enzima com o substrato e medirmos inicialmente quão rápido se está a formar o produto. Se nós fizermos isso, medir essa velocidade inicial da reação, variando a concentração de substrato, nós podemos encontrar a relação entre a velocidade inicial a que a enzima está a catalisar a reação em função da quantidade, da concentração de substrato que tem lá. E numa reação destas, de Michaelis-Menten, nós temos esta relação aqui. A velocidade inicial da reação será uma velocidade máxima vezes a concentração de substrato. Esta velocidade máxima será a velocidade máxima que a enzima consegue catalisar a reação se o substrato já não for um fator limitante, se tiver infinito substrato. E depois tenho aqui um KM mais a concentração de substrato. Este KM é a concentração de substrato à qual a enzima está a catalisar a metade da sua velocidade máxima. E nós podemos tentar determinar estes parâmetros se nós medirmos a velocidade inicial da reação com diferentes concentrações de substrato. Portanto, diferentes valores aqui para a concentração do S. Vamos supor que fizemos essa experiência para uma concentração de 1, 2, 5, 8, 12, 30 e 50, aqui na primeira linha, e estes são os valores de velocidade inicial da reação que medimos para cada uma dessas concentrações. Ora, uma maneira de fazer isto à mão seria linearizar esta equação com os logaritmos e depois fazer uma regressão linear, que até pode ser calculada na máquina de calcular e assim, que não é o ideal porque depois estamos a minimizar o erro quadrático aos logaritmos e não mesmo à velocidade, mas seria uma forma de fazer isso. O que nós vamos fazer aqui é criar uma função de custo, uma função a otimizar, será a soma dos erros quadráticos, neste caso, e depois usar a biblioteca do SciPy para ajustar os parâmetros. Será algo parecido com o que já vimos, o polyfit e o curvefit, só que neste caso vamos usar outra função só para vos mostrar como fazer isto. Vamos criar aqui esta função que nos dá o erro, no fundo. Este será o erro quadrático. Portanto, se eu tiver aqui um vetor com os parâmetros que são o Vmax e o Km, eu consigo calcular para cada concentração de substrato qual é que seria a velocidade inicial. Posso usar esta expressão para cada concentração de substrato. Então, se S for o vetor com as concentrações de substrato, recordando que no NumPy nós podemos fazer o broadcast destas operações, portanto, se este S aqui for o vetor com estas concentrações de substrato todas, ao multiplicar o primeiro parâmetro, que é este Vmax, por S, eu vou obter um vetor com todos aqueles produtos. Depois posso fazer também aqui a soma do segundo parâmetro, que será o Km com este vetor S. Obtenho aqui dois vetores e faço depois a proporção entre um e outro. Portanto, estou a calcular esta fração para todos os valores de concentração de substrato que está aqui no S. E agora vou comparar isto com a velocidade observada. Portanto, isto será a velocidade prevista. A velocidade observada é o V menos o previsto ao quadrado é o erro quadrático para
para cada uma dessas observações, para essas previsões, e depois o custo total, aquilo que eu quero minimizar. Portanto, o meu erro global será a soma desses erros quadráticos individuais. Eu aqui não vou mostrar os testes individuais das funções, já sabem que vocês devem sempre testar as funções, mas pronto, isso vai ficar aqui implícito. Depois de fazer isto, convém fazer os tais testes, e isto dá-nos uma função que, se nós ajustarmos estes parâmetros, o Vmax e o Kpm, de forma a minimizar esta função, vamos obter aqueles parâmetros que melhor se aproximam dos valores observados, porque estamos a minimizar o erro quadrático. Então esta é outra forma que nós podemos usar para ajustar parâmetros de um modelo a um conjunto de dados experimentais com o SciPy. Será usar aqui do módulo Optimize esta função Minimize, e esta função o que recebe é uma função cujo valor nós queremos minimizar, portanto o valor que devolve deve ser o mais baixo possível, um vetor com os valores iniciais dos parâmetros para experimentar. Notem que não precisam de ser muito rigorosos, basta ser minimamente realistas, porque a função minimize vai partir destes valores e vai testando outros valores e vai deslocando-se naquela superfície da função de custo até minimizar a função de custo. Portanto, isto basicamente diz-lhe que há dois parâmetros para otimizar. Vamos começar com um em cada um no Vmax e um no Kpm, mas a função Minimize vai experimentar outros valores e vai-nos depois devolver o ótimo que encontrar. Estes argumentos são os argumentos adicionais que nós podemos enviar à nossa função de custo. Portanto, o primeiro argumento da função que nós queremos minimizar terá de ser o vetor com os parâmetros que o Minimize está a ajustar. Os outros argumentos são os que nós quisermos, que nós damos aqui como tuplo no args, e o Minimize simplesmente devolve para a outra função e não quer saber do que é que está lá. Outra coisa que nós podemos também dizer ao Minimize é quais são os limites que nós consideramos aceitáveis para os nossos parâmetros. Neste caso, o Vmax e o Kpm não podem ser negativos, não faz sentido fisicamente que sejam negativos. E então nós podemos dizer que os limites para os nossos parâmetros são esta lista de tuplos, em que cada tuplo diz o limite inferior e o limite superior. Se não quisermos pôr um destes limites, podemos usar o none. Portanto, o que estamos a dizer aqui é que o primeiro dos nossos parâmetros, que será o Vmax, não pode ser menor que 0 e não tem um limite superior. E o mesmo para o segundo parâmetro, que é o Kpm. E agora esta função vai tentar minimizar o resultado desta função, ajustando estes parâmetros e dando também estes argumentos adicionais dentro destes limites que nós pusemos aqui. Vai-nos dar um objeto no final que tem vários atributos, inclui o número de iterações que fez, o erro final, essas coisas assim, mas no X, no atributo X, vai ter um vetor com os valores ótimos que encontrou para os nossos parâmetros, que nós agora podemos desempacotar para estas duas variáveis, o Vmax e o Kpm, e assim obtemos o Vmax e o Kpm, os valores ideais de Vmax e Kpm para ajustar a esta curva. Mais uma vez, podemos fazer o plot, o tal truque do costume. Usamos, neste caso, os 200 pontos entre o 0 e o valor máximo de concentração que tenho nos dados, mais 10%, que é para não ficar o último ponto mesmo no fim do gráfico, o gráfico ficar um bocadinho maior. Vou calcular os y previstos. Isto é simplesmente usar o Vmax e o Kpm que foram otimizados e usar aquela expressão, né, de Michaelis-Menten, que eu multiplico pelas concentrações, somo aqui as concentrações e faço o produto, a fração entre os dois, e depois é fazer o plot disso com os dados também. Portanto, o plot da imagem vai-nos dar isto. Vamos ler o ficheiro. Temos aqui na primeira linha as nossas concentrações, na segunda as velocidades. Portanto, é isso que vamos dar aqui à função que ajusta ao modelo, que vai buscar as concentrações e as velocidades e depois vai minimizar aquela função de custo aqui e devolve-nos o Vmax e o Kpm.
Portanto, desta forma, temos o Vmax e o KPM que melhor se ajustam aos nossos pontos e fazemos o plot. Temos aqui o plot, a curva prevista, com este Vmax e o KPM e os valores que nós obtivemos experimentalmente. Agora, o que nós podemos querer saber não é só o valor ideal, mas fazer como fizemos há bocado com o volume pulmonar e ter uma ideia da gama ou da distribuição que estes parâmetros poderiam tomar em dados deste tipo. Se nós repetíssemos agora a experiência muitas vezes, conseguiríamos ter uma ideia da distribuição destes parâmetros. Nós não conseguimos repetir estes dados, mas o que podemos fazer é bootstrapping, só que não pode ser também um bootstrapping simplesmente com amostragem aleatória. Porque não fazia sentido fazer esta experiência em que este ponto aparecia 2 vezes, por exemplo, e este ponto aqui não aparecia. Porque nós escolhemos os valores de concentração, não foram aleatórios, não foram amostrados de uma população ao calhas, nós escolhemos estes valores. O que temos aqui é depois, para cada valor, a medição da velocidade inicial, que pode estar afetada de um erro aleatório, que é este que nós estamos a ver aqui a vermelho. Portanto, estes residuals, esta diferença entre o observado e o previsto, é que nós podemos assumir que aconteceu por acaso. Foi alguma coisa que afetou a experiência, a medição ou assim. Então são estes valores que nós vamos reamostrar. E a ideia será reamostrar esses valores aleatoriamente para criar novas amostras, novas réplicas da nossa amostra, simplesmente partindo do valor previsto, por exemplo aqui neste ponto, e usando um destes erros aleatoriamente escolhido. Portanto, neste ponto, o valor medido foi aquele, mas podia ter sido aqui abaixo se tivesse ocorrido este erro aqui. Ou podia ter sido pouquinho acima se tivesse ocorrido este erro aqui, etc. A ideia é que, ao estarmos a reamostrar estes residuals, estes erros entre o previsto e o observado, nós estamos a obter uma distribuição de erros que é análoga à distribuição que nós observamos entre as nossas previsões e os nossos dados. E então é com isto que nós vamos criar novas réplicas. Vamos reamostrar os erros, aplicá-los à nossa curva ideal, à curva mais próxima dos pontos, e usar isso para gerar novas réplicas. Agora, para cada uma destas réplicas, nós podemos calcular novamente a curva. Portanto, cada uma destas réplicas vai nos dar uma curva diferente, porque os pontos estão em posições diferentes, com parâmetros diferentes. Vmax e KPM vão variar aqui. Então é assim que podemos fazer o bootstrapping para ter uma ideia do intervalo de confiança ou da distribuição que podemos esperar os nossos parâmetros terem se nós pudéssemos reamostrar os nossos dados, repetir a experiência um número arbitrário de vezes. Então temos aqui este residual bootstrapping. Vamos criar N réplicas. O Vmax e o KPM são da nossa curva ideal, aquela que nós ajustámos inicialmente. E esta matriz tem na primeira linha as concentrações e na segunda linha as velocidades medidas. Vamos calcular as previsões teóricas para estas concentrações. Portanto, as concentrações estão na primeira linha da nossa matriz dos dados. E então vamos calcular qual seria a previsão da nossa curva teórica usando o Vmax e o KPM que foi otimizado ali para estas concentrações. Os valores residuais, portanto, estes erros entre o previsto e o observado, são os valores que nós observamos para cada uma das velocidades iniciais e o valor correspondente que nós obtivemos aqui na nossa curva que prevê as velocidades. Portanto, esta é a população de erros que nós temos, de onde vamos a mostrar aleatoriamente para gerar novas réplicas. Então vamos criar à mesma aqui um conjunto aleatório de índices. Neste caso, os nossos índices serão tantos quanto os dados que nós temos. Vamos indexar os resíduos, mas esses são também tantos quanto os dados que nós temos. E a réplica será, partindo dos valores previstos, aplicar aqueles erros amostrados aleatoriamente. Portanto, estamos a criar cada uma destas réplicas aqui, baralhando, digamos assim, não é bem baralhar porque nós vamos mostrar com reposição, mas é retirando deste conjunto de erros que estão aqui a vermelho, aleatoriamente erros novos para
criar os valores de réplica a partir da curva teórica que nós temos. E depois vamos fazer a minimização outra vez, que é para obter novos parâmetros com base naquela réplica que tivemos aqui. E vamos criar uma lista com isso para todas as réplicas. Neste caso, com 500 réplicas, nós vamos obter uma lista com 500 valores do Vmax e 500 valores do KPM. Portanto, será aqui o que nós temos nesta matriz. E agora podemos calcular a média. Este será o Vmax médio e o KPM médio que nós obtemos. E também o desvio padrão. Isto dá-nos uma ideia da margem de incerteza que temos aqui. Ou então podemos até mostrar isto graficamente. Por exemplo, este é o conjunto de curvas que estão a ser geradas pelas réplicas. Como podem ver, estão aqui, tem esta dispersão condicionada pela dispersão dos pontos em relação à curva em si. Se estes pontos estivessem mais próximos da curva, os erros seriam menores e a dispersão aqui nas várias réplicas seriam menores. Se os pontos estivessem mais afastados, os erros seriam maiores e a dispersão seria maior. E podemos também, por exemplo, mostrar o histograma para o Vmax e o KPM, para ver como é que aqueles parâmetros ficaram distribuídos nestas réplicas e compará-los assim. Portanto, basicamente, estas técnicas de bootstrapping, existem várias variantes dependendo do problema em particular, mas são técnicas que são extremamente úteis para obtermos estatísticas acerca dos parâmetros quando estamos a ajustar um modelo, porque podemos fazer de conta, digamos assim, que temos muitos conjuntos de dados e usar esses para calcular as estatísticas. Não é nada prático de fazer isto à mão ou com folhas de Excel ou assim, porque vamos precisar de dar muitas voltas para conseguir criar estas réplicas todas, ajustar os modelos, etc. Mas é muito fácil de fazer com o computador, porque basicamente o que vocês precisam de fazer é um ciclo que vai criando as réplicas e dentro do ciclo otimizar o ajuste do vosso modelo à réplica e recolher as estatísticas. Portanto, do ponto de vista de programação, é muito fácil de pôr isto a funcionar. É só fazer as réplicas aleatórias e fazer isso o número de vezes que vocês precisam. E é por isso que isto, mesmo com conhecimento básico de programação, vocês já conseguem ir muito mais longe do que poderiam ir com folhas de cálculo ou outras ferramentas assim. Ok, eu ainda não tive tempo de preparar os apontamentos destes capítulos, não sei se vou conseguir nesta semana, mas de qualquer maneira o vosso trabalho de casa para o exercício desta sessão é simplesmente usar aquele CSV com os dados da capacidade pulmonar e fazer o ajuste de curvas entre fumadores e não fumadores, independentemente do sexo. Portanto, agora vamos desagregar em fumador e não fumador e depois ver se os parâmetros são significativamente diferentes usando bootstrapping. Portanto, será algo parecido com o que eu fiz entre rapazes e raparigas, mas simplesmente têm de adaptar para fazer entre fumadores e não fumadores. É um exercício muito simples, só para porem isto do bootstrapping a funcionar. Para a próxima semana vão ser as últimas aulas. Eu vou falar um bocadinho sobre aprendizagem automática, que é o tema em si é bastante mais sofisticado e complexo do que aquilo que eu vou poder abordar, mas a ideia será também para vos mostrar como, com os conhecimentos de programação que adquirem neste curso, já vos servem para usar bibliotecas muito poderosas para coisas como regressão, classificação, aglomeração de dados, etc., que vocês têm disponível em Python. Portanto, usando essas bibliotecas e com um pouco de conhecimento de programação, vocês conseguem fazer coisas bastante mais sofisticadas. Convém também que comecem a pensar no trabalho final. Portanto, podemos até discutir isto durante esta semana e durante a próxima, porque é importante que vocês já tenham, aproveitem agora esta semana e a próxima para começar a fazer o trabalho, para terem apoio naquela parte inicial em que temos de definir bem o que é que será o trabalho para a avaliação, que tipo de coisas é que vão fazer, o que é que será mais adequado, etc. E até remover alguns obstáculos, alguma coisa que vocês não saibam fazer para começar, como processar ficheiros com um certo formato que vocês têm nos vossos dados, ou que bibliotecas do Python é que podem usar, etc. Portanto, convém que durante esta semana e a próxima
comecemos a fazer isso durante as aulas práticas. E pronto, por agora é tudo.